Olá, eu sou Carolina Batista e agora eu vou estar dando continuidade à tutoria de ombro e braço, falando um pouquinho do braço. Mas antes de falar do braço, eu vou estar falando de uma importante estrutura anatômica que é a axila. Bem, então algumas considerações gerais da axila é que a axila ela é uma estrutura piramidal inferior à articulação do ombro, como a gente observa aqui, e se localiza, é delimitada superiormente pela face axilar. Pela axila passam estruturas importantes, que são as estruturas anatômicas neurovasculares. Então aí eu deixo uma pergunta para vocês. Que importante estrutura que inerva o braço passa pela axila? É o plexo braquial, que vai estar inervando todos os membros, né, superiores, direito e esquerdo. Então, a axila ela é um importante centro de distribuição dessas estruturas e ela geralmente é protegida pelo membro superior aduzido, ou seja, o braço fechado. Uma coisa interessante é que o reflexo das cócegas fazem com que as pessoas reassumam justamente uma posição de proteção dessa estrutura diante da ameaça de invasão. Então, como eu disse, a axila tem uma estrutura piramidal. Então, portanto, ela é dividida em 5 paredes. O ápice da axila vai ser limitado ali pela clavícula, pela primeira costela e pela porção superior da escápula, por onde vai passar um canal chamado de canal cérvico-axilar, que é por esse canal que passam as estruturas neurovasculares que vão suprir o membro superior. A parede medial da axila é composta pela caixa torácica, né? E pelo músculo serrátil anterior. Então, vai estar delimitando medialmente essa pirâmide da axila. Já a parede lateral, ela é a única parede dessa estrutura piramidal que não é composta por músculo, que é composta apenas pelo osso húmero, que é o único osso do braço. A base da axila é composta pela face axilar e também por pele côncava, né, que é a parte externa da axila, e por uma estrutura interessante que compõe todo o corpo, que reveste todo o corpo, que é a tela subcutânea, que é uma estrutura fibroadiposa, onde ali tem várias estruturas, como microvascularização, por exemplo, que também vão estar suprindo ali o tecido epitelial e toda aquela região ali. A parede anterior da axila vai ser composta pelos músculos peitorais maior e menor e pelas fáscias peitoral e clave peitoral. E a parte posterior da axila vai ser suprido pela escápula, pelo músculo subescapular na face anterior da escápula e mais inferiormente, né, nessa parede posterior, vão ter os músculos redondo maior e latíssimo do dorso. Então, aqui a gente tem algumas imagens que mostram bem isso. Então, aqui a gente vê o membro aduzido, ou seja, a axila fechada, e quando esse membro está aduzido, a axila apresenta uma prega anterior e uma prega posterior, na parte posterior da axila. Aqui a gente observa também o canal cérvico-axilar, que começa aqui bem atrás da clavícula, ali na nível da primeira costela, por onde vão estar passando essas estruturas neurovasculares, como a gente observa com bastante clareza nessa imagem. Como é que se dá o suprimento arterial da axila? Então, a axila ela vai ser suprida pela artéria axilar. A artéria axilar nada mais é do que a continuação da artéria subclávia. E aí eu pergunto, a artéria subclávia é ramo de quem? Então, a gente precisa analisar cada membro de maneira individual. Porque se a gente estiver falando do membro direito, essa imagem já nos dá uma colinha. A artéria subclávia se torna ramo direto do tronco braquicefálico, que é ramo da artéria aorta. Agora, se nós estivermos falando do membro esquerdo, a artéria subclávia se torna ramo direto da artéria aorta e que vai estar suprindo esse membro.
Então, aqui falando desse membro aqui, que é o membro direito, como a gente observa nessa imagem, devido a essa característica, a artéria axilar vai ser ramo direto da artéria subclávia. E o que que marca, né, esse limite entre a artéria subclávia e a artéria axilar? É justamente a passagem pelo canal cérvico-axilar. Então, a partir da clavícula, a artéria subclávia passa a se chamar artéria axilar. Essa artéria axilar ela é dividida em 3 porções. Aqui na imagem a gente vê que tá numerado, né? Primeira porção, segunda porção e terceira porção, que vão emitir ramos ali para aquelas estruturas, para irrigar os músculos da região. Então, os ramos da artéria axilar são a artéria torácica superior, a artéria toracoacromial, a artéria torácica lateral, a artéria subescapular, a artéria circunflexa, que é essa que se coloca ao redor do úmero, a artéria anterior do úmero e a artéria circunflexa posterior do úmero. Já a drenagem venosa, a gente observa que ela é muito mais complexa, muito mais abundante do que vasos, né, do que estruturas arteriais, e elas se anastomosam muito mais por isso também. Então, aqui, a localização da veia axilar, ela é anterior, medial e inferior à artéria axilar. Essa aqui é a veia axilar, bem calibrosa, por sinal. Ela é formada pela união das veias basílica e cefálica. E, como eu falei, são muito mais numerosas e abundantes. Já os linfonodos axilares, eles se localizam, eles se colocam de acordo com a organização, né, piramidal da axila. Então, a gente vê 3 conjuntos de linfonodos na base da axila, onde eu estou mostrando aqui com o cursor, e o restante desses subgrupos de linfonodos, que são 5, se localizam nas extremidades da pirâmide axilar. E esses linfonodos, eles vão estar presentes na estrutura fibroadiposa da axila. Então, uma correlação clínica importante dos linfonodos axilares é que eles, muitas vezes, né, em determinados tipos de câncer de mama, eles precisam ser retirados. Então, após uma mastectomia, geralmente é realizado também a retirada de alguns linfonodos ali próximos ao local, que tiveram essa importância, né, na drenagem linfática dessa patologia, mas que também, de certa forma, acabaram sendo acometidos. Então, agora entramos no braço propriamente dito. Então, o único osso do braço, como eu falei, é o húmero, e o braço, ele corresponde à estrutura que se estende do ombro até o cotovelo. A articulação do cotovelo permite 2 tipos de movimentação, que é a flexão e extensão, supinação e pronação, que vão contar com os músculos anteriores e posteriores do braço para que eles propriamente aconteçam, efetivamente aconteçam. Então, os músculos são divididos em anterior e posterior e são separados pelos septos intermusculares medial e lateral. Então, essa imagem aqui, eu peguei essa imagem porque ela é um corte transversal do braço, então é como se tivesse feito um corte aqui nessa direção, e isso aqui é o que a gente observa. Então, como eu falei anteriormente, existe uma tela subcutânea que se localiza ali aderida à pele, né, ao tecido epitelial, que geralmente se estende por todo o corpo. Então, aqui em amarelo a gente observa a tela subcutânea do braço. Aqui, aderido aqui ao osso húmero, a gente encontra o músculo coracobraquial. Aqui a gente encontra o músculo braquial. Aqui se localiza o músculo braquial, aqui a porção a cabeça curta, e aqui a cabeça longa do bíceps. E aqui está localizado o músculo tríceps, que é a parte posterior do braço. Então, aqui é a cabeça curta, cabeça medial
e cabeça longa. A cabeça curta também chamada de cabeça lateral. Então, os músculos do braço são 4 principais. Os flexores, que correspondem ao bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo coracobraquial, que são supridos pelo nervo músculo cutâneo. O músculo extensor tríceps braquial, que está presente no compartimento posterior e é suprido pelo nervo radial. E o músculo ancônio, né, também tem a sua importância, mas ele se localiza no compartimento posterior do braço, e ele é um músculo bem pequenininho, vou estar falando dele também. Então, o músculo braquial, o bíceps braquial, ele é um músculo que não se insere no osso húmero, ele vai se inserir a sua cabeça curta, que ironicamente nessa imagem é essa mais longa. Então, a cabeça curta do bíceps vai se inserir na porção acromial da escápula. A cabeça longa vai se inserir ali no sulco intertubercular do húmero. E a outra origem vai se inserir, a outra origem, né, do bíceps, vai se inserir no antebraço, na face do antebraço. A gente sabe que o músculo bíceps ele é o mais conhecido dos flexores, então ele vai ter uma grande importância nesse movimento de flexão. Os músculos braquial e coracobraquial. O músculo braquial é esse que se localiza imediatamente posterior ao músculo bíceps braquial, então ele está profundo a ele está bem aderido ao osso húmero, e ele vai ser o carro-chefe dos músculos flexores, porque ele é o flexor puro, ele não faz outra movimentação senão de flexão. E ele vai ser importante para movimentos precisos e delicados, como, por exemplo, levantar uma xícara de chá. Esse movimento, embora não exija um grande esforço físico, mas é um movimento muito preciso que demanda da ação de um flexor puro, que no caso aqui vai ser o músculo braquial. E o músculo coracobraquial, ele vai ser também um flexor, mas ele também tem uma importância no que diz respeito à estabilização de movimentação. Então, ele vai estabilizar ali a articulação do ombro, também vai ter importância em movimento de fletir o braço e aduzir o braço, e por ele vão passar estruturas neurovasculares. Então, o nervo músculo subcutâneo, o nervo músculo cutâneo vai perfurar o músculo coracobraquial, assim também como a artéria axilar passa por ele. Então, esse músculo pode acabar, algumas vezes, comprimindo essas estruturas neurovasculares. Já o músculo tríceps braquial, ele é dividido em 3 cabeças, a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. E ele é o principal músculo extensor do braço. Assim como os demais músculos, ele também é um músculo fusiforme, achatado. E ele vai ter importância, sobretudo, no movimento de extensão. Então, cada cabeça do músculo tríceps braquial vai ter uma função específica. Então, a cabeça longa, ela vai ser uma articulação importante no movimento de estabilização do ombro, por exemplo. Então, ela vai funcionar como um músculo direcional, que vai resistir ao deslocamento inferior da cabeça do húmero. Já a cabeça medial, ela é o carro-chefe do movimento, né, de extensão. Então, independente da velocidade, independente da ausência ou presença de resistência, ela vai funcionar muito bem como um músculo extensor. E a cabeça lateral é a parte do músculo tríceps mais forte. Então, ela é recrutada principalmente em atividades contra a resistência. O músculo ancônio, ele é pequeno, triangular, e ele fica situado na parte posterolateral do cotovelo. Então, ele está bem próximo ali àquele acidente anatômico da una chamado de olecrano.
Então ele vai se apresentar parcialmente fundido ao músculo tríceps braquial do cotovelo, e ele vai ajudar a esse tríceps braquial a estender o antebraço e a tensionar a cápsula da articulação do cotovelo, evitando assim que seja pinçada durante a extensão. Ele também vai ter uma importância de abdução da una durante a pronação do antebraço. Então, o músculo ancônio, ele está localizado bem aqui. Ele é esse pequeno triângulozinho aqui que se coloca do lado do olecranon. Então, para a gente relembrar, o músculo ancônio é esse que a gente acabou de ver, posterior e lateral, ali na região do braço. Músculo tríceps braquial, toda essa estrutura aqui que vai ser o principal extensor do braço. Aqui já se localiza o músculo braquial, profundo ali ao bíceps braquial. Músculo côraco braquial vai ter uma importante função na estabilização da articulação do ombro. E o músculo bíceps braquial, o mais famoso entre os flexores do braço. A irrigação arterial da região do braço vai se dar pela artéria braquial, que é a continuação da artéria axilar. Então, passado ali o músculo redondo maior, essa porção inferior do músculo redondo maior marca o limite entre a artéria axilar e a artéria braquial. Então, já passa a ser chamada de artéria braquial, que vai emitir muitos ramos ali na região do braço, que são ramos que não necessariamente possuem nome. Mas ele também emite algumas artérias importantes que receberam nomes, né? Que seriam as artérias braquial profunda, artéria nutrícia do úmero, artéria colateral ulnar superior e artéria colateral ulnar inferior. A drenagem venosa do braço, ela, assim como a da axila, ela é muito mais abundante e muito mais complexa do que a irrigação arterial. Então, a drenagem venosa do braço vai acontecer, ela vai se dar em dois grandes grupos, que seriam as veias superficiais e as veias profundas. Então, as veias principais, né, superficiais, que vão realizar a drenagem venosa do braço, são as veias cefálica e basílica, e as veias profundas vão acompanhar as artérias. Essas veias, elas ficam pareadas coletivamente e vão formar a grande veia braquial, que acompanha a artéria braquial. Então, essas veias dos membros superiores, elas também vão possuir válvulas, assim como as veias dos membros inferiores. E uma outra característica importante, que é justamente a que vai ajudar no retorno venoso dos membros superiores, é que a pulsação das artérias auxiliam o retorno venoso dos membros superiores. Então, essas aqui foram as minhas referências e muito obrigada por ter assistido essa tutoria. Espero que ajude. Qualquer dúvida é só entrar em contato.